Deus. Sublime amor, amor de Deus, penetra em nossos corações nessa noite, Senhor. Ó amor de Deus, venha de encontro com as nossas necessidades. Senhor, eu peço neste momento, tira o homem de cena, Senhor, e que a Tua palavra possa ter permanência em nosso meio, ser as primícias, Senhor. Sabemos nós que não somos capazes, mas estamos confiados inteiramente no Senhor. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode usar o vaso que o Senhor queira usar para transmitir a Tua palavra. Senhor, eu peço neste momento, ó Deus, usa-me para o Teu serviço nesta hora, Senhor. Tome sobre o Teu domínio, ó Pai. Toma sobre todo o controle, ó Pai. Que o Senhor seja, ó Pai, manifesta o Teu Espírito Santo no nosso meio e que a palavra do Senhor possa ser trazida na melhor maneira possível, ó Pai. Senhor, que os corações possam sair daqui, como diz aqueles irmãos ali, indo para o caminho de Emaús, não ardia os nossos corações. Senhor, que esta palavra possa arder nossos corações nesta noite e nós possamos, ó Deus, sair daqui diferente do que nós temos entrado, buscar aquilo que nós viemos buscar e que o Senhor possa dar a cada um de nós. Pai, eu entrego toda a minha ansiedade, todo sobre o Teu domínio, e a igreja seja beneficiada com a Tua palavra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço força e graça do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmão Jeremias pede oração pela irmã Isabel. Ela mora em Vilhena, está internada. Que Deus abençoe a irmã Isabel, que Deus possa estar com ela lá no leito de dor, que o Senhor sabe o motivo dela, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, o Senhor é eternamente o mesmo Deus, o qual nós servimos. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar todos de pé para nós lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. No livro aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 1 até o 5. É a leitura do profeta. Nós vamos ler a mensagem intitulada pelo profeta desta era, William Marion Branham, O Amor Divino. O amor divino. Essa mensagem é estrondosa. Se Deus entrar em cena nesta noite, grandes coisas poderão acontecer. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aos Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como justiça. Glória a Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor,
Aqui está a palavra do Senhor diante de nós. Nós nem sabemos como manejar a tua palavra, mas o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode abrir caminho aonde não há caminho, Senhor. Não é fácil estar neste lugar. Tem que ter alimento para dar para o teu povo, Senhor, e esse alimento estar em tua palavra. Eu não tenho condições alguma, mas o Senhor pode dar este alimento para o seu povo nesta noite, e o povo possa sair daqui, ó Deus, com as suas almas jubilando no Espírito, ó Deus. Pai, eu te peço estas bênçãos e creio na resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Que Deus abençoe aqueles que estiverem através da internet, que eles possam também receber a mesma bênção que nós vamos receber nesta noite. Glória a Deus. Eu vou cantar um hino aqui, irmãos. Ele não é do inário, mas se você pegar ele com uma oração, você vai ver que grandes coisas Deus pode fazer no nosso meio. Glória a Deus. Fidelidade. Ela é cantada por um pastor da Igreja Assembleia da Madureira, Wagner Roberto. Glória a Deus. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Oh, igreja. Seja fiel. Glória a Deus. Serei fiel a ti, Senhor. Ajuda nós a sermos fiel ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço ao pastor João por a oportunidade que ele tem dado. Muito obrigado pela esta oportunidade, pastor João Bosco. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade. Glória a Deus.
Não é fácil, mas graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Glória a Deus. Lerei a mensagem Amor Divino, começando no parágrafo 46, o amor divino. Glória a Deus. Mensagem Amor Divino. Vamos ver o dia que ela foi pregada pelo profeta desta era, o William Marion Branham. Nós não podemos esquecer desse profeta em nenhum só momento, porque se não tivesse vindo este profeta nestes últimos dias, nós estaríamos enjaulados nessas gaiolas denominacionais e assim nós estaríamos em confusão total. Mas ele tem tirado um povo para o seu nome. Glória a Deus. Esta mensagem foi pregada originalmente em inglês pelo irmão Branham, William Marion Branham, no dia 26 de agosto de 1956, domingo de manhã, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o Senhor acrescente sua bênção à palavra, agora o pequeno tópico, se assim o chamarem, sobre o qual eu gostaria de falar-lhes, é amor divino. E quando o amor divino é projetado e chega a seu destino, a graça soberana toma seu lugar. Vê como você pode pensar nisto? Agora, poderem sobre isso para cheguemos bem próximo agora. Vê, quando o amor divino é projetado e chega ao seu destino, então a graça soberana toma conta. Que a graça soberana possa tomar conta deste auditório nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, amor divino. Agora, é uma coisa estranha quando as pessoas, que fazemos com quem nós relacionamos. Agora, todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto. Existem pessoas que são boas pessoas e você as ama, mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente quase não consegue ficar, não consegue ficar perto delas. Agora, queremos falar de fatos. Agora, a razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo ou ela mesma cria. Muitas das vezes nós criamos, devido à atmosfera, que às vezes nós não conseguimos chegar perto do irmão, perto da irmã, mas o profeta está dizendo aqui, porque você é um criador em atmosfera, e porque vocês são filhos e filhas de Deus, não importa quanto você afundarem em pecado, mesmo assim, vocês são filhos e filhas de Deus. Glória a Deus, há um sangue a nosso favor. Esta mensagem é a palavra do Senhor intercedendo por cada um de nós, pecador. Porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente, mas Deus é o seu Criador, e no seu estado de queda, você é uma criação de Deus perdida e arruinada, dominada pelo diabo. Isso é correto, mas mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus.
Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Vê? E Ele tem feito tudo o que é possível para somente o próprio Deus pode fazer isso, dar-lhe as oportunidades à sua criação de aceitar e de ser o que Ele deseja que você seja, de volta ao seu estado correto novamente. Ninguém... Agora, ouça isto, é bem cortante, mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal, a não ser que tenha aceito ao Senhor Jesus. Esta é uma afirmação forte, mas esta é a verdade. Ninguém é mentalmente normal até que tenha aceitado a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, que Deus ajuda nós a aceitarmos o Salvador Jesus, que Ele possa entrar em nossos corações nesta noite, Senhor. Vamos dar lugar a Ele, vamos abrir esta porta. Se essa porta estiver trancada nesta noite, que o Senhor Jesus possa bater e ela venha a ser aberta, para que Ele assim possa fazer morada. Não devemos nós ficar brincando, mas devemos aceitar esta palavra como Deus vive e único em nossas vidas. Isto soa mais, isto é a Bíblia, com certeza, isto é a verdade. Ele é o único no seu ser que foi criado. Agora, você será louco para o mundo quando você fizer isto, porque você tem de sair da atmosfera que você está, para estar em outra atmosfera, sair desta atmosfera mundana e entrar na atmosfera celestial. É lá que o Senhor está nos esperando, almejando esse dia que nós todos estaremos lá com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, dai-nos essa atmosfera celestial. Glórias ao Senhor. Quando você faz isto, Deus o levanta imediatamente do mundo, Ele tira você do mundo. Quando você entra na atmosfera celestial, Ele te coloca na presença do Senhor, e assim, essa atmosfera mundana, essa atmosfera satânica, não tem poder na tua vida, irmão. Irmã, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Ele sozinho pisou o lagar da ira. Ele sozinho foi à cruz, foi ao Calvário, passou as decepções, mas Ele foi para nos resgatar, para dar vida para cada um de nós, porque Ele foi lá e entregou a sua própria vida por amor a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. E você vive numa atmosfera celestial. Estão vendo? Então, para o mundo é simplesmente o contrário do que esse é. Estão vendo? E isto é contrário ao mundo. Estão vendo? Agora, o que você deseja fazer é ser levantado por Cristo a uma atmosfera onde você está feliz, pacífico. Então, ali você cria uma situação. Agora, muitas vezes nós
nas igrejas. Isto pode parecer estranho, porém apenas observe isto. Agora, isto é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra, o povo pega o Espírito uma da outra, em vez de receber o Espírito Santo. O profeta disse: se você anda com tal pessoa, eu vou dizer que Espírito está em você. Se você anda com a prostituta, você pode se tornar. Se você anda com um homem ladrão, com um malfeitor, com um roubalheiro, você pode se tornar um daquele. Mas se você anda com a filha de Deus, você, irmão, andar com o filho de Deus, você vai ver a diferença. O diabo não pode se aproximar de você, porque ali cria-se uma atmosfera celestial. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, glória a Deus. As pessoas pegam o Espírito das outras, em vez de receberem o Espírito Santo. Você vai até um grupo de pessoas, você observa o modo que aquela pessoa age e o tipo de gente que entra naquela congregação. De repente, elas estão agindo do mesmo modo. Você toma uma boa mulher e um bom homem de má índole, e ele sentirá, ou ele se tornará um bom homem, ou ela uma mulher de má índole. E a atmosfera na qual você vive, você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. Então, nem tinha visto isso aqui. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosferas devemos viver? Devemos viver em uma atmosfera consoladora, irmão. Aí, ó, atmosfera consoladora. Como nós ouvimos o pastor falar, se você tem uma enfermidade, não deve ficar falando para A, para B, para tantas pessoas, mas sim para uma pessoa de sua confiança. Assim, ela pode interceder por você e ali pode agir uma atmosfera celestial e aquela enfermidade possa ser despelida, aquela enfermidade possa sair de você. Porque muitas das vezes, irmão e irmã, às vezes o nosso mau comportamento dentro da igreja afasta o Espírito Santo e assim os enfermos não podem ser curados, os oprimidos não podem ser libertados, porque a nossa atitude, a nossa ação afasta o Espírito Santo de dentro da igreja. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Me ajuda, Jesus, ter uma atmosfera celestial, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Então, que tipo de pessoa devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver uma atmosfera consoladora, suavizamente da cura, com nossos corações constantemente em oração. Oh Deus, dai nessa oração constante em nossa alma, Senhor, com um amor profundo por cada pessoa com as quais entramos em contato. E isso se eu digo isto para as igrejinhas e oro por mim e ora por mim
para que a missão mundial, este é o meu sucesso na oração. Deixa eu voltar a ler novamente. Se eu digo isto para a igrejinha que orou por mim para a missão mundial, este é meu sucesso na oração pelos enfermos. A igrejinha orava pelo profeta, e assim o sucesso dele na missão é através da oração da igreja. Oh, glória a Deus. Se eu não consigo entrar diretamente no sentimento da enfermidade com a pessoa, geralmente não adianta. Você tem que chegar direto até ser apenas, e você sente isso, você mesmo. Aqui há algum tempo atrás, um velho homem mexicano ali na plataforma, quando ele correu até a plataforma, muita fé, ele se prostrou, puxou o seu rosário, era um homem católico, ele puxou o seu rosário, eu lhe disse, não é necessário, através do intérprete, o irmão Espinosa. Então ele se levantou, ele colocou os seus braços ao meu redor, começou a ir para um lado, e ele era cego. Eu olhei para ele, olhei para aqueles velhos pés enrugados, provavelmente nunca havia usado um par de sapato na sua vida. Olhei para os seus sapatos, olhei para os meus sapatos para ver se eles serviriam nele. Eu lhe daria os meus sapatos, eu daria os meus sapatos. Ele era cego, e eu olhei, e ele tinha os ombros largos, um homem grande, pesava 230 libras, cerca de 100 quilos. Eu acho, meu casaco não serviria a ele. E enquanto ele estava ali de pé, e o cabelo grisalho, eu me lembrei de meu pai. Eu pensei, se o meu pai tivesse vivido e alcançado mais ou menos esta idade, ele estaria com mais ou menos a mesma idade que este homem, com certeza, com cerca de 65 ou 70 anos. E eu penetrei num amor por aquele homem, do modo que eu pensava, talvez ele nunca teve uma refeição decente. Quantas vezes, irmãos, às vezes temos o arroz, feijão, um pedacinho de carne, nós às vezes murmuramos, falamos contra aquele alimento. Não vamos fazer isso não. Ali na África tem tanto irmão querendo um copo de água desse aqui, ó, querendo um pouquinho de arroz, de feijão, e nós aqui com tanta fartura, jogando fora, ponhando, quem sabe, meio quilo no prato e comemos 100 gramas, o resto é jogado fora. Oh Deus, tem misericórdia, vamos valorizar aquilo que Deus tem dado em nossas mesas. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Então algo atingiu meu coração. Deus, tenha misericórdia. Ele é um homem, ele é um irmão. Então, quando aquilo atingiu a algo que unge, quando aquilo atinge a algo que unge, há uma criação que move ao redor, e você é projetado, e a esta pessoa, em poucos momentos eu ouvi dizer alguma coisa em alta voz sobre os meus ombros. Vamos voltar aqui. Então algo atingiu o meu coração. Deus, tem misericórdia. Ele é um homem,
ele é um irmão. Então, quando aquilo atinge a algo que unge, quando o Espírito Santo atinge a algo que unge, há uma criação move ao redor, e você é projetado a esta pessoa, e poucos momentos eu ouvi dizer alguma coisa em alta voz sobre os meus ombros, e ele estava gritando: eu posso ver, porque o Espírito Santo tocou no profeta, o amor divino desceu sobre ele. Aquele homem era cego, um homem cego sem condições alguma. Quando ele chegou diante do profeta, ele chegou e colocou sua cabeça em seus ombros e gritou: eu posso ver. Oh Deus, se alguém nesta noite cegado pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa dar a clareza do Espírito Santo, que esta mensagem possa ser a luz para cada um de nós. O que foi aquilo? O amor divino, a paixão havia sido projetado através do Espírito Santo para este homem, e através daquilo, no fim do caminho, onde ele não podia, o amor havia encontrado o amor de Deus havia encontrado o amor homem, o amor humano, e assim o amor divino foi projetado. Então, a graça soberana começou a operar, e Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Glória a Deus. Primeiro você tem que entrar naquele pensamento. Esta é a maneira que você tem que fazer com o pecador. Muitas pessoas oram pelos pecadores, tudo bem, mas esta não é a maneira de se ganhar um pecador. É seu dever ganhar o pecador. Você não o ganha orando por ele, você o ganha conversando com ele e apresentando-lhe a Cristo. Esta é a sua obrigação, este é seu dever, é ganhar o pecador conversando com ele, e projetando-lhes o amor de Deus através da palavra de Deus, que ganha o pecador. Alguém diz: eu não iria à igreja, com certeza eu gosto daquela mulher, ou eu gosto daquele sujeito. Veja, porque você o está ganhando, porque você está o ganhando, se você fizesse em casa, simplesmente orasse pelo pecador, nunca entrasse em contato com ele, muito pouco poderia ser feito, mas você tem que orar e então ir, correto? Você vá e faça agora a projeção desse amor. Glória a Deus, aleluia. Há poucos dias atrás, eu estava ouvindo um testemunho. De um grande fabricante de arado, de pé na plataforma, bem ali. Estava sentado homem de negócio do mundo inteiro, sentado na plataforma, e este homem do arado, ele se levantou e disse: bem, eu não sabia por que eu ia ser operado, eu estimo esse homem, e ele é um grande seguidor do irmão Robert.
amigo nosso. E então, quando ele disse: quando descobri que eu estava ficando doente e tinha problema de pedras nos rins, aconteceu de eu estar jantando com o irmão Oral, e disse, o irmão Oral se levantou e disse: agora, irmão, eu vejo que você está angustiado. Então ele disse: eu vou orar por você. E ele disse: bem, louvado seja o Senhor. Eu simplesmente estava querendo que dissesse isto, irmão Oral. E disse: que Oral se aproximou, disse que Oral se aproximou e colocou suas mãos sobre os seus rins e disse: eu repreendo esta pedra renal e que deixe imediatamente este homem. E disse, quando ele fez, disse, eu fiquei aliviado. E disse, apenas pouco tempo depois, aquilo voltava outra vez. Disse, eu fui novamente até o irmão Oral e ele disse, ele orou novamente e eu fiquei aliviado, mas todas as vezes aquilo voltava, ficava pior. E ele disse, então a coisa seguinte em que pensei, se eu pudesse ir, ele disse, até o irmão Branham e pudesse ficar diante dele, e o Espírito Santo descesse até ele, ele me diria, então, por que não fui curado enquanto o irmão Oral orou por mim? Então, ele fez a sua viagem e foi até Louisiana, e eu estava todo culto ali e me coloquei diante dele por uns 20 minutos. E o Espírito Santo estava mudo. O Espírito Santo estava mudo, não disse nada. Eu orei por ele e ele disse que se sentiu melhor. E ele desceu, então foi embora. Ficou nervoso, agitado. Ele saiu de lugar em lugar e todo mundo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E ele amava o Senhor, mas finalmente chegou a um estado que ele foi mandado para o Mayo Clínica. Na Mayo o examinaram e disseram, você tem uma chance entre 1000 de viver. Isto deu início a uma infecção. Todo o seu corpo está envenenado e com uremia. E, me esqueci o que mais disseram. Você tem uma chance entre 1000. Então ele disse, eu arrisquei, ele disse, eu orei, ó Deus, tu sabes que te amo, tu sabes que te amo, e eu fui a todos os teus servos, ele tinha dado a todos os servos, e ele arriscou, e eles se fizeram dormir, e disse que quando acordou no quarto, ele disse que havia uma luz brilhando no quarto e a glória de Deus se acercava. E os médicos ficaram surpreendidos. Eles chegaram e disseram, bem, o que aconteceu aqui? Oh, Deus! O que aconteceu aqui, irmão? O que aconteceu aqui, irmã, que você está sendo curado nesta noite, é o Espírito Santo de Deus.
é o Espírito Santo que faz. Não era o homem oral, não era o profeta William Branham, mas o Espírito Santo fez a diferença naqueles irmãos. Se nesta noite você precisa desta cura, você precisa de uma libertação, creia nesta palavra, creia nesta mensagem e Deus vai te dar a resposta. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos dá saúde. Ora, ele disse, quero ir para casa. O que foi isso? Ele tinha baseado sua esperança em seu algo algo acontecer. Eu irei até o irmão Oral Roberts. Se isto falhar, eu irei até o irmão Branham. E no entanto, ele amava ao Senhor Jesus. Deus teve que deixar tudo mais falhar para colocá-lo ali na sua cama, mesmo quando o médico disse, não podemos fazer nada. Então, quando o amor divino alcançou o seu objetivo, a graça soberana entrou e tomou o seu lugar. Ela fará isso todas as vezes, se seus motivos forem corretos, suas alternativas forem corretas, se você tiver o amor divino e crer, siga em frente, sem dúvida de nada. Quando chega a parece que o fim do caminho chegou, então a graça soberana ocupa o seu lugar. Muitas vezes nós chegamos a uma determinada hora que parece que nada mais vai fazer nada por nós. Parece que nada tem sentido mais. É um funil ali, funilou-se e não tem mais esperança. Mas nesta noite Deus está abrindo o caminho para você. Você, meu irmão, pode ter o caminho aberto nesta noite, porque o Espírito Santo, o Espírito desta mensagem, está aqui nesta noite para libertar quem quer que seja, dar a resposta a você, meu irmão e minha irmã. Alguém que está no leito de dor, pedindo a cura, este Deus é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. Não só cura, mas Ele pode abrir a porta de emprego, Ele pode abrir a porta da tua empresa, Ele pode fazer aquilo que Ele deseja fazer por você. Por isso é somente crer. O profeta diz, tudo é possível ao que crer. Deus bom, maravilhoso. Compensa, irmão, compensa. É nestas horas difíceis que o Senhor entra em cena. Você pode estar com a porta fechada de emprego. Você, quem sabe, está em busca de alguns valores para manter o seu dia, a sua porção do dia. Mas Deus, nesta noite, vai dar esta resposta a você, meu irmão. Aleluia. Sansão estava perdendo a força, Sansão foi induzido por uma mulher, mas chegou a hora que ele diz, Senhor, uma vez mais, Senhor. E ali foi aumentando aquele chumasco de cabelo em sua cabeça, e ali as coisas foram acontecendo, e o Espírito Santo foi movendo, e as coisas foram chegando em seu determinado lugar. Oh, Deus, muitas das vezes temos que perder coisas aqui para chegarmos mais perto de Deus. Jó estava em condições terríveis, Jó tinha muita coisa, Jó era bem de situação, mas chegou a hora que Deus colocou o inimigo na cola dele e disse,
pode entrar nele, ele não vai duvidar, a fé dele é pura, ela é genuína. E Jó permaneceu fiel, ali veio a enfermidade assolando, as coisas foram acabando, os seus bens foram terminando, e a enfermidade atacava aquele homem. Mas até mesmo sua família abandonaram, falaram coisas pesadas diante dele. Mas Deus, quando Ele coloca a semente dele em seu coração, no meu coração, não há demônio no inferno que pode tirar esta semente, pode tirar tudo que tirar, mas nossa fé com Deus prevalece. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Senhor, ajuda nós a viver a tua palavra, Senhor. Que esta letra não venha ficar só aqui no papel, mas que ela possa descer em nossa alma. Essa mensagem possa ser os nossos pés andando aqui nesta terra. Que nós possamos ser essa epístola, como disse o apóstolo São Paulo, que tenhamos que ser escrito não com tinta, mas com nosso testemunho, aqui na igreja, no trabalho, nos nossos lares, aonde nós colocar os nossos pés, que o Espírito Santo possa fazer manifesto em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como tenho visto isto operar, como tenho observado isso na minha própria vida. Oh, Jesus. E não somente através de uma teologia, ou não através de algum tipo da experiência de outros. Estou tão feliz hoje, pois eu posso falar de uma experiência pessoal. Glória a Deus. Oh, Jesus. Em saber que isto é a verdade. Porque tememos, então, contanto que saibamos que o amor de Cristo está divinamente descansado em nosso coração, que passamos da morte para a vida. Todos os demônios do inferno não têm uma chance de entrar mesmo na morte. Se você permanecer no amor e fé, é exatamente como um bebezinho. Glória a Deus. Você pega um bebezinho e lhe mostrarei para que as crianças, pessoas frente, quando um soldado bebê, eu creio que colidiu contra eles lá, e ela foi apanhada como morta. Eles a colocaram em um hospital inconsciente. Glória a Deus. Quando tudo tinha falhado, ela ia embora, e ainda com o amor de Deus em seu coração, ela sobreviveu. Foi ali aquele dia, enquanto a graça soberana foi projetado de acordo com o amor divino, e aqui está ela assentada esta manhã no nosso meio, viva hoje. Veja, é algo que acontece quando você chega no fim do seu caminho, quando você chega a um ponto onde não consegue se mover, então o poder de Deus moverá através da graça soberana a coisa que você vê. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Você toma uma criancinha, um bebezinho que faz
birra, e tem acesso a gritar, chuta, grita, e de repente perde o fôlego. E se você vê a mãe agarrá-lo e puxá-lo, jogá-lo para cima, soprar no seu rosto, não interfira. Nunca aconteceu em toda a história médica, que já morreu assim. Ele não vai morrer, ele apenas está fazendo birra, ele está tentando fazer que tenha dó dele, ele está tentando ser teimoso como uma mula. Esta está apenas fazendo birra, e quando a birra chega a certo ponto, ele prende o fôlego e ele até não conseguir mais. Então a natureza se ajusta e ele se relaxa e começa a respirar novamente. Toda a correia e a gritaria simplesmente faz gritaria e soprar nos seus rostos e tomar pios e tornar pior. Esta é a maneira que é, depois de viajarmos de igreja em igreja, de um lado para o outro, de culto, de cura para culto de cura, para irmão, tome o amor e siga adiante, porque você está no fim do caminho. Deus projetará a graça soberana quando você chega ao fim do caminho. Quando o amor encontra seu suprimento, Deus sempre obriga. Então, quando você chega ao seu fim, e o homem encontra seu fim, então a graça toma conta. É a natureza de Deus agir assim. Como tenho observado isso, quando eu estivesse, desculpem-me por este testemunho pessoal. Agora, por um minuto, vocês leram o livro ali naquele dia, em tal lugar, quando aquele maníaco correu até a plataforma, ele ia me matar. Todos vocês leram sobre isso. Talvez no livro o que aconteceu, Deus me enviou para pregar o evangelho. Aquilo eu estava fazendo. Milhares de pessoas se reuniram, as ruas estavam cheias, 6.000 e tantas estavam do lado de dentro, estava chovendo bastante, o povo ali de pé, seus corações estavam almejando, famintos. Foi nesse lugar que não havia ninguém no campo, na reunião, e tinha que puxar você pela multidão e tudo mais, como escolta policial para entrar. Eu fiquei em um quarto ali, levei 2 pequenos policiais para Cristo. Ali no camarim, 2 jovens da polícia com seus 20 e poucos anos, a mão de um deles, ou melhor, desculpa, a mãe de um deles havia sido curada na noite anterior, e os 2 se inclinaram ali, e eu os guiarei para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao entrar na plataforma para falar sobre a fé, de repente um maníaco que havia batido num pregador lá embaixo na rua, naquela tarde, tinha escapado do hospício, quebrou sua clavícula, quebrou sua maxilar,
ele tinha mania de matar pregadores. Ele correu para dentro e pensou: esta é a minha chance. Ali em cima, na plataforma, veio ele pesando cerca de 200 ou 260, 114, 118 quilos, aproximadamente, 6 pés de 6 pés e 10 polegadas de altura, 2 metros e 8, balançando as suas mãos para frente e para trás. Ele disse: seu hipócrita, seu enganador, disfarçado. Glória a Deus. Meu Deus, quando alguma coisa vem sobre nós, às vezes uma pequena palavra nos entristece, nos aborrece. E o profeta foi zombado com tanta coisa, mesmo na hora da pregação, na hora o inimigo veio para tentar tirar a paz. Ali estava o culto de Deus em ordem, o povo sendo curado, milhares sendo salvos e abençoados, ministros inspirados. Este grande reavivamento bem no seu começo. Então, para começar, trazendo-o através do mundo, sentado ali, e em cima estava T.L. Ober, amém, o qual tem ganhado milhares e milhares de almas para Cristo, sentado ali, pastoreando uma igreja com 8 ou 10 na sua congregação, saindo da galeria, e aquele maníaco correu para a plataforma para perturbar a reunião do Senhor, e ele disse: seu enganador disfarçado, seu hipócrita, impondo a si mesmo como um servo de Deus, vou lhe mostrar esta noite, você não é nenhum servo de Deus, e vou quebrar cada osso do seu pequeno corpo desprivável. E ele subiu ali em cima e cerrou seu grande punho para me acertar. Eu virei, os pregadores se espalharam e tudo mais. Essa é a coisa perigosa, irmão, quando a coisa está acontecendo, problemas acontecendo, a tendência nossa é de correr, mas é a hora de nós aproximarmos mais diante de Deus, a juntarmos nossos elos, se aproximarmos mais de Deus. Não sejamos covardes, mas sejamos unidos nesta hora difícil, quando o inimigo vier, que nós possamos estar com esse elo seguro, para que ele não possa prevalecer no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Parou, e ele escarrou seu guspe em minha face. Ele disse: seu enganador disfarçado, vou lhe mostrar o quanto você é servo de Deus, seu enganador. Eu não disse uma só palavra. Às vezes nós queremos falar demais, queremos falar coisas, mas o profeta nos diz aqui, muitas das vezes nós ganhamos alma, ganhamos a batalha, muitas das vezes calado. É hora de ficarmos calados, observarmos, para que nós não venhamos falar coisas, e assim pode causar grandes danos no nosso meio. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu não disse nada, nem uma só palavra. Eu apenas olhei para ele e... Oh, glória. E de repente o Espírito Santo, algo mais. O que você pensaria se um homem cuspisse no seu rosto? O que você faria se um homem chegasse nesta hora e cuspisse no seu rosto, ou desse um tapa em sua cara nesta hora?
nós estava apto a querer a destruí-lo, porque o homem de si mesmo, ele é sanguinário, ele é mau, esse homem de fora é cruel, mas nós temos que pedir ao nosso Deus: Senhor, quebranta o nosso espírito, quebranta a nossa natureza, Senhor, dá-nos a natureza do Cordeiro, dá essa natureza divina. O profeta não falou isso que só por acaso, ele colocou isso como uma ilustração diante da igreja, para nós quebrantarmos o nosso espírito e rendermos ao Senhor Jesus, porque pode vir todos os capetas do inferno, mas nós estamos ancorados na palavra de Deus. Glória a Deus. Ora, se você fosse meio genioso, você se irritaria. É o que acontece com nós. Haver uma palavra de um irmão irrita nós, uma irmã às vezes nos irrita por qualquer coisa. Claro que se irritaria. E ali apareceram 2 soldados, os mesmos 2 soldados que, com aquelas coisas nas suas mãos, para derrubar o homem, para tirá-lo, mas eu não poderia deixá-lo fazer aquilo. Deus tinha trazido amor no meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei, não é o homem, foi o diabo que deixou nessa condição. Aquele homem seria um homem normal, que desejaria amar e viver como os outros homens fazem, mas foi o diabo que deixou desse jeito, e um amor começou a fluir. Que o amor de Deus possa fluir nesta noite em nossos corações. Esse amor possa penetrar nas nossas almas, Senhor Jesus. Coloca, Deus, em nós este amor por aquele homem, e de repente aquele homem caiu-se, prostrou-se aos pés ali. Quando o amor divino foi projetado, a graça soberana chegou e tomou o seu lugar. Ela fará isto todas as vezes, meu irmão, minha irmã. Resta nós pedir misericórdia, pedir a graça do Senhor, para que Ele nos ajude a quebrantar os nossos espíritos. Nós somos muito arrogantes, nós precisamos de um quebrantamento, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estava ali aquela mulher não tinha mais condições, aquela viúva de Serepe, de Sidom. Ela estava ali com seu filho, só os esqueletos, sem poder dar o alimento suficiente àquela criança. Mas ali apareceu um profeta, ele disse que daria o alimento àquela mulher. Ela tinha tudo que ela tinha, era um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, talvez não dava nem para ela, e aquela criança chorando, querendo alimentar. Como é triste uma mãe ver um filho chorando de fome. Tem muitos aqui neste mundo, o qual nós estamos vivendo, passando por isso neste momento. Ali na África, onde está sendo essas catástrofes acontecendo, quantos deles estão querendo um copo de água potável para poder saciar a sua sede? E nós, com essa tamanha riqueza que Deus tem dado para nós, nós até escolhemos o alimento que vamos comer, enquanto aquele resto que nós jogamos fora, eles desejariam comer. Oh Deus, tem misericórdia. Então aquela viúva fez aquele bocadinho de alimento, e ali apareceu aquele profeta, naquele exato momento, e ele diz: dá primeiro para mim.
Se fosse eu diria, jamais eu vou te dar esse alimento, pois meu filho está morrendo de fome, a minha esposa está morrendo de fome, eu vou tratar dela e não vou dar nada a você. Mas ele disse, dai primeiro para mim. Irmão, vamos dar primeiro a Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Às vezes tem coisa acontecendo nas nossas vidas, nós não sabemos o porquê. Muitas das vezes é porque deixamos o nosso Deus em terceiro plano, em segundo, terceiro, em quarto plano. Mas se nós dai primeiro ao Senhor Jesus, dai primeiro a palavra, entregar nossa vida a Deus, nós vamos ver que algo diferente vai acontecer nas nossas vidas. Esse dia estava conversando com o irmão, não é o ganhar muito que vai fazer a diferença, é pedir a Deus, Senhor, dai-me sabedoria, Pai, eu quero sabedoria para me saber administrar o que o Senhor tem dado a mim. Às vezes nós não sabemos administrar, e às vezes as consequências vêm. O pastor João sempre nos diz, quando temos 2 litros de óleo, quem vai perecer primeiro? Aquele que tem 1 ou aquele que tem 2? Aquele que tem 1, obviamente, vai perecer. Por isso, nós devemos armazenar. Assim diz o profeta, a natureza nos mostra como devemos fazer. As formigas, elas guardam o alimento, elas vão guardando o alimento. É hora de nos armazenarmos alimento, irmão, porque a hora está chegando, o dia está chegando a seu fim. O profeta diz que está chegando tudo a seus desfechos finais. A hora é agora. Nós vemos os problemas acontecer. Isto não é por acaso, isso é o fim de todas as coisas. Como nós ouvimos esse dia num culto pregado pelo pastor João, o profeta dizendo que ele não morreria de velho até que estas coisas aconteceriam. Ele foi através do acidente, mas da morte, da velhice ele não tem ido. E as coisas estão aí, meu irmão, minha irmã. As coisas estão acontecendo dia após dia, hora após hora. Todo momento nós vemos pessoas falando de catástrofes que estão acontecendo. A terra está nervosa. A natureza está nervosa, meu irmão, minha irmã. Não há mais lugar para o cristão, só resta o arrebatamento. Vamos nos olhar para cima, olhando para cima, da onde vem a nossa redenção, da onde vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que enche os céus e a terra. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, viúva, oh, igreja, vamos nos entregar de corpo e alma ao Espírito Santo de Deus. Pedir ajuda a Ele, se é a hora que nós temos que estar mais perto, é agora. É a hora final, é a hora que tudo está dando seus arrebentos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, vamos colocar de pé, coloquem de pé, vamos acabar meio súbito assim mesmo, porque tem muita coisa, Deus tem dado muita coisa para nós, o armazém está cheio, mas graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que ao salvou, eu cego fui, mas
perdido, Ele me achou. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia com a minha alma, Senhor. Obrigado, Deus, Pai, pela esta oportunidade, Senhor. Senhor, leva-nos, ó Pai, de volta aos nossos lares, Senhor. Nos guarda, nos proteja, Senhor. Como o Senhor tem livrado a casa de Raabe, Senhor. Ali estava, Senhor, aquela mulher. Ela tinha sido defamada, ela tinha cometido vários pecados. Mas o Senhor diz: aquele que colocar nos umbrais de sua porta aquele sinal, ela catou aquilo mais que podia para chegarmos, para ter salvação, porque ela muito desejava a salvação, mas ela não dava conta do pecado. Quanto de nós hoje somos pecadores, não damos conta de nos livrar do pecado, mas há o sangue do Senhor Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós nesta noite. Que o sangue do Senhor Jesus esteja em nossos lares, esteja em nossos corações, esteja em nossas almas, para quando esse espírito da morte vier, ele não pode vir tocar nas nossas famílias, porque o Senhor avarou a sua bandeira contra todos os espíritos das trevas, todo mal que venha atormentar a cada um de nós. Que a graça soberana possa estar no coração de cada um dos teus filhos, não só esses que aqui estão, mas aqueles que se encontram pela internet, pelos meios de comunicação. Senhor, abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Deus vivo. Leva-nos, despeça aos nossos lares em paz, em nome do Senhor. É o nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Nós temos culto sexta-feira, culto de oração. Irmãos, venha a oração, venha o culto de oração. Hoje nós temos que orar, buscar mais de Deus. Pregação é bom, é muito bonito, é gostoso, mas hoje nós precisamos muito de orarmos, buscar mais de Deus. Tem coisas faltando nas nossas vidas ainda. Precisamos de nos posicionar. Eu gosto muito de lembrar do posicionamento. O posicionamento é que vai fazer a diferença. Posicionarmos nosso corpo, alma e espírito, porque o corpo é o templo do Senhor. A nossa alma é que Ele vai resgatar e vai estar com Ele lá. Mas precisamos ser libertos de tudo isso. Quanto nós orarmos, é pouco ainda diante de Deus. Vamos continuar orando. Então, sexta-feira tem culto de oração. Domingo pela manhã tem a escola com as crianças às 8 horas. 8h45, a escola dominical. E às 19 horas, mais um culto da pregação da palavra. Irmão, Deus abençoe. Abençoe o outro até nós podermos ver novamente. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.